Êxodo capítulo 12. Pela manhã eu mencionei que nós vamos voltar um pouco à instituição da Páscoa, originalmente dentro do povo dos hebreus. E talvez terminando o nosso estudo na sexta-feira próxima, a Páscoa de Cristo, mas vamos entender originalmente alguns elementos. Irmãos, eu creio que muitos já sabem, já têm lido, mas é oportuno nessa época, especialmente nessa época, lembrar de alguns pontos aqui bem interessantes. E interessante a gente ler Êxodo 12, já pensando em Cristo. Que especial que é isso. Mas vamos voltar à história. Você deve ter na sua Bíblia, não sei se está assim, a instituição da Páscoa. Está aqui, capítulo 12. Quase todos que têm, né? O seu está só a Páscoa. Isso. E acontece, interessante que a Páscoa, essa instituição acontece antes da 10ª praga. E nós veremos aí, lembra do povo sendo escravo no Egito, tinha que ser liberto por Faraó, o Faraó não estava deixando, Deus mandou as pragas, Moisés anunciou, e aí acontece então a instituição da Páscoa. Então eu vou ler na minha Bíblia, a versão do século 21 até o versículo 28, de 1 a 28. Você, por favor, acompanhe com os seus olhos, porque você não pode acompanhar com os meus, cada um acompanha com os seus olhos. A leitura, Êxodo 12, de 1 até o versículo 28. Atentos à palavra do Senhor, e depois nós voltaremos trabalhando alguns pontos elementares. Todos talvez nós não conseguiremos, mas alguns pontos elementares dessa história muito especial que tem na palavra do Senhor. O Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Dizei a toda a comunidade de Israel: no 10º dia deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, conforme a família dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, deverá comê-lo com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. Calculareis o cordeiro conforme a porção adequada para cada um. O animal será um macho de 1 ano sem defeito. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês. Então, reunida toda a comunidade de Israel, o matará ao entardecer. Depois pegarão um pouco do sangue e colocarão nos batentes e na viga da porta, nas casas em que tomarem refeição. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento, assim comerão com ervas amargas. Não comereis cru, nem cozido em água, mas assado no fogo, junto com a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deverá sobrar nada para a manhã seguinte. O que sobrar até de manhã deverá ser queimado no fogo. E vós os comereis assim, com vossos cintos na cintura, vossos sapatos nos pés e vosso cajado na mão, e comereis às pressas. Esta é a Páscoa do Senhor. Verso 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei de morte todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Essa frase é muito importante, irmãos. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. E aí em seguinte tem uma outra frase também muito especial no texto. Eu sou o Senhor. Verso 13. Mas o sangue servirá de sinal nas casas em que estiverdes. Se ouvir o sangue, passarei adiante. Então esse passarei adiante literalmente é Pessá, é Páscoa. E não haverá praga entre vós para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia será um memorial, vós o celebrareis como uma festa ao Senhor e como estatuto perpétuo através de todas as vossas gerações. Comereis pães sem fermento durante 7 dias. Logo no primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois quem comer pão fermentado entre o primeiro e o 7º dia será exterminado de Israel. Verso 16. No primeiro e no 7º dia haverá uma santa convocação. Nesses dias não se fará nenhum trabalho, a não ser a preparação da comida de cada um, podereis apenas fazer isso. Portanto, celebrarei
a festa dos pães sem fermento, ou pães ázimos, porque este mesmo dia tirei vossos agrupamentos da terra do Egito, por isso guardareis este dia através de todas as vossas gerações como estatuto perpétuo. Comereis pães sem fermento desde o entardecer do dia 14 do primeiro mês até o entardecer do dia 21. Não haja fermento algum em vossas casas durante 7 dias, pois quem comer pão fermentado será exterminado da comunidade de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Não comereis nada fermentado. Em todas as vossas habitações comereis pães sem fermento. Então Moisés chamou todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Ide, escolhei os cordeiros, ou cabritos, segundo as vossas famílias, e sacrificai a Páscoa. Pegareis um ramo de sopo, e embebereis do sangue que estiver na bacia, e marcareis com ele a viga da porta e os 2 batentes, mas nenhum de vós sairá da porta ou de casa, até o amanhecer. Porque o Senhor, verso 23, porque o Senhor passará para ferir de morte os egípcios, e quando vir o sangue na viga da porta e nos batentes, seguirá adiante e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Observareis isto como estatuto perpétuo para vós e para vossos filhos. Quando tiverdes entrado na terra que o Senhor prometeu vos dar, guardareis este ritual. E quando vossos filhos vos perguntarem: que significa esse ritual? Respondereis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou diante da casa dos israelitas no Egito, quando feriu de morte os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e o adorou. E os israelitas saíram e fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. Igreja, como já mencionei nessa leitura um pouco longa desses 28 versículos, a instituição da Páscoa acontece antes da 10ª praga do Egito. Então ela está diretamente ligada a esse juízo de Deus, que era a morte dos primogênitos. Aliás, não só pessoas, pessoas e animais. Dá uma olhada no verso 29, desse mesmo capítulo. Verso 29. Quem que o Senhor feriu? Lá no final aparece, E todos os primogênitos, também dos animais. Nós temos uma lista aqui dos que seriam feridos. Aliás, igreja, rapidamente relembrando as pragas. É interessante que lá no Egito antigo haviam muitos deuses. Isso é importante a gente entender. E cada praga, segundo o professor Luiz Saião, estava relacionado com uma divindade. Vamos dar uma olhadinha, bem rápido, passando. É importante entender esse contexto. As 10 pragas. Primeira praga que nós conhecemos, a água. Dá para enxergar? Ficou meio pequeno, Era voltada para que deusa? Rapi, deusa do Nilo. Então eles tinham divindades ali, e o Senhor vai se manifestando ligado a cada divindade. Segunda, por favor, a praga das rãs, deusa Heket, deusa da fertilidade. Terceira praga, piolhos, deusa Hathor, vaca ou Nut, deusa do céu. Quarta praga, moscas, deus Shu, deus do ar, ou Ísis, natureza. Próximo slide. Peste e morte dos rebanhos, relacionado ao deus Apis, que significa touro. Feridas purulentas, lembra-se das pestes, A deusa das doenças, chamada de Sekhmet. Chuva de pedras, o granizo, deus Geb, deus da terra. Gafanhotos, deus Set, deus das colheitas. E 9, trevas, que foram, lembra que houve escuridão, não se enxergava nada, somente nas casas dos hebreus. Deus Re ou Ra, deus Sol. Isso podemos colocar a última também, pode colocar. Morte dos primogênitos, o faraó, visto como divino, era adorado como divindade ou como filho de divindade, e a família dele é atingida quando o filho dele morre. É interessante entender isso, porque numa sociedade onde haviam tantos deuses, como nós vimos esses nomes todos, Sete, Rei e outros que passamos atrás, as pragas que o Senhor envia
está relacionado àquilo que eles tanto gostavam ou veneravam. O Deus do Nilo, do rio, da água, aquilo que eles tanto veneravam, ficou sem condições de ser bebido. Por isso que enquanto vocês estavam cantando aqui aquele cântico, Não há Deus Maior, eu fiquei lembrando desses episódios. Há um Deus grande que, segundo eles falavam, o Deus do Nilo, mas o Eu Sou se manifesta dizendo, eu sou maior. Há o Deus das colheitas, mas o Senhor manda os gafanhotos dizendo, eu sou o Deus maior. Há o Deus do Deus Sol, o sol sendo venerado, mas Deus manda as trevas dizendo, eu sou maior. Todas as pragas estão relacionadas àquilo que eles criam. O juízo de Deus sendo manifestado dentro de crenças que estavam enraizadas. E me permitem, igreja, eu nem anotei isso aqui, mas talvez algumas coisas estão enraizadas dentro de nós e o Senhor nos permite que algo aconteça para que raízes que não prestam sejam arrancadas. Talvez o Senhor trabalhe conosco. Ainda hoje, aquilo que nós colocamos, Ele abala a nossa vida e mostrando prioridades, ou que Ele é o Deus, eu sou. Veja o verso 2 que nós lemos de Êxodo 12. Isso foi tão importante, esse momento da Páscoa. O que diz Êxodo 12, 2? Este mês será para vós o princípio dos meses. Será o primeiro mês do ano. Está aqui na palavra, está assim na sua Bíblia, mais ou menos parecido. Aqui nós temos, igreja, a introdução do calendário religioso de Israel. Isso é muito importante, é fundamental. Esta frase que aparece, este será o primeiro mês do ano, não é o nosso janeiro, como nós conhecemos, mas o início do ano das festas. E esse início de ano deles não é determinado por dia ou meses, mas por estações do ano. O mês do qual o texto bíblico está falando aqui, em cananeu, é o mês de Abib. Você deve ter um comentário sobre isso. Não sei se na Bíblia de alguém aparece a palavra Abib, ou Nisan, que é o nome babilônico, que se refere aos meses de quê? Março ou abril. Ocasião onde começavam as colheitas de cevada e do linho. Aqui nós temos a festa da Páscoa, dos pães sem fermento e da colheita dos primeiros frutos, das primícias. Acontece nessa ocasião. Por isso, igreja, que o nome Abib significa espiga nova de grãos. O significado hebraico de Abib é espiga nova de grãos. E nós pensamos logo em milho, mas aqui está voltado de fato para a cevada, não para o milho. Reforçando, igreja, uma questão cultural. Para nós, ano novo tem a ver com data e mês. 1º de janeiro. Para os hebreus, tem a ver com a estação do ano ou com o início da colheita. Igreja, o que está para acontecer aqui é muito importante. Vai determinar o calendário, como diz o versículo 14, calendário o quê? Perpétuo dos judeus. Perpétuo, para sempre. Deixe marcado aqui, abra lá em Deuteronômio 16. Um pouquinho lá para frente, Deuteronômio 16, versos 1 e 2. Alguém me ajuda com a leitura desse texto, por favor? Deuteronômio 16, versos 1 e 2. Olha aqui, está falando, no Deuteronômio 16, fala sobre as 3 festas do ano e começa falando, guarde o mês de Abib, o mês da espiga nova de grãos, celebra a Páscoa do Senhor. E voltando lá para Êxodo 12, do nosso texto principal, nos versos 3 a 7, a gente já leu, só apenas você coloque os seus olhos, nós temos aqui as orientações de como deveria ser essa Páscoa. E para que os israelitas fossem poupados da praga de morte, lembra essa última dos primogênitos, para que eles fossem poupados do que chamamos praga da morte dos primogênitos, em cada casa
um cordeiro, cabrito, sem defeito, de 1 ano, tinha que ser sacrificado, e o sangue feito o quê? Aspergido com um ramo de sopo passado nos umbrais da porta. A pergunta que eu faço para a igreja, a gente pode fazer para o texto, isso para nós é importante para conhecimento: por que matar um cordeiro? Vamos a uma outra pergunta. Qual era a praga que viria? Morte dos primogênitos. Igreja, vamos relacionar as informações, que isso deixa o texto rico para nós e nos edifica. Ao matarem o cordeiro, os israelitas estariam derramando sangue inocente. O animal sacrificado serviria de substituto do primogênito que seria morto naquela casa. Sim, eles comeram um animal, a gente vai chegar lá. A motivação de se sacrificar um cabrito, um cordeiro, era poupar a vida do primogênito. Era um sacrifício oferecido em substituição, uma vida entregue em troca de outra. Desse ponto em diante, o povo hebreu entenderia com clareza que para ser poupado da morte, uma vida inocente deveria ser sacrificada em seu lugar. Igreja, com tudo isso, o que Israel vê? O que os hebreus estão enxergando? Você só será livre do juízo de Deus através do sacrifício. Só. A única forma. Sacrificar um cordeiro, sem mancha, de 1 ano. E o sangue ser passado nos umbrais é o que garantiria que aquele local não seria atingido. Igreja, parece-nos que a Páscoa, nesse contexto, tem uma dupla finalidade. Para os hebreus, livramento. Para os egípcios, a derrota do Deus egípcio, da sua maior importância, do faraó, da divindade. Nós vemos o significado para os hebreus, mas não podemos esquecer que o significado para aqueles que não temem ao Senhor é a derrota. É a derrota. Veja o verso 12 que nós já lemos. Vamos reler aqui. Êxodo 12, 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito. Esse passarei é Pessá, é Páscoa. Pela terra do Egito, e ferirei de morte todos os primogênitos da terra do Egito, tanto homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Essa frase que eu falei para os irmãos, que é bem importante, se você tem hábito, pode grifar. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Como a 10ª praga, eu chamaria de clímax, o ápice, talvez a mais intensa de todas. Essa descrição do juízo de Deus sobre os deuses, sobre todos os deuses, ela é muito significativa. O eu sou se manifestou sobre as 9, mas também sobre a 10ª, dizendo, eu sou o Senhor. Tanto que o final do versículo 12 traz essa frase, eu sou o Senhor. Igreja, abra agora, vamos pegar um outro texto, abre em Números, deixe marcado aqui, Números 33, versos 3 e 4. Números 33, versículos 3 e 4. Alguém que encontrou, por favor, faça essa leitura da palavra do Senhor, só esperando mais alguns segundinhos para que esse barulho, essa música das folhas termine. Números 33, versos 3 e 4. Quem encontrou, por favor, leia esses 2 versículos. Nós temos várias informações que o Diego leu. Eles saíram marchando de mãos erguidas, talvez num gesto aqui de vitória, corajosos. Aqui diz que os egípcios estavam enterrando os seus primogênitos, mas o final do versículo 4, depois que fez o quê? Que executou juízos também contra os seus deuses. Todos esses que nós lemos, das 10 pragas,
incluindo a morte dos primogênitos. Igreja, o resultado final de todas as pragas é a derrota de todos os deuses, inclusive do faraó. O Senhor está dizendo o seguinte: eu sou o único Deus e o Deus único. Não há possibilidades. Não existem deuses. Não há Deus como o Senhor. A música que nós conhecemos, o cântico que nós cantamos. Não há Deus como o Senhor. Essa é a mensagem que Deus deixa principalmente ao povo ímpio. Não há Deus do sol forte o suficiente, Deus do Nilo, Deus da fertilidade. Deus... Não há. Há somente um único Deus. No verso 8, aparece uma outra informação interessante: pães sem fermento. Tem uma interpretação bem conhecida dessa de pães sem fermento. A ideia mais defendida dessa comida, que eles tinham que comer por quê? Pela iminência, pela pressa de sair, não dava para esperar o pão crescer. É a referência do preparo do pão, quando não dava tempo de colocar o fermento, porque a gente sabe que se coloca o fermento na massa, tem que esperar ela levedar, ela fermentar, para ela poder ficar pronta para ser assada. Então, o que nós conhecemos, e de fato tem a propriedade para isso, para nós entendermos. Deuteronômio 16 fala um pouco sobre isso também, porque eles tinham pressa para sair. Mas também, igreja, nós não podemos menosprezar. Nos estudos, eu acompanhei um outro comentário, achei muito especial, algo que parece ser muito interessante. Hoje você vai no mercado e você compra fermento lá pronto, né? Químico, biológico. E você faz a receita. Mas nem sempre foi assim. Eu lembro que quando a gente ia lá na casa da avó Silvia, não sei se alguns têm essa prática ainda hoje. Minha mãe eu sei que tinha até quando fazia pão. Guarda um pouco da massa do pão da semana passada. Ela fica seca, né? É assim mesmo. E você pega esses pedacinhos de massa e você põe na massa nova. E as bactérias que estão ali, elas vão se proliferar. É isso mesmo, né? Elas vão multiplicar rapidamente. E aquela massa que você guardou da semana passada, ela faz efeito nessa semana, na nova massada de pão. Tá certo, dona Rita? Procede a informação? Dá para guardar um pedacinho da massa da outra semana? É o princípio acho que do iogurte, né? Que você põe um pouco de água. Note que há um ciclo, né? Você transfere essas, eu estou chamando de bactérias, é isso mesmo? Gente que estuda aqui a área de... É isso, né? Você transfere esses micro-organismos, ficou mais chique agora, né? Pronto. Esses micro-organismos da outra semana para a nova massa e dá resultado, porque ela foi, no bom sentido, contaminada e ela está crescendo. O mesmo princípio, igreja, acontece para a colheita. Lá no sítio, quando a gente morava, colhíamos milho todo ano. Eu lembro que na época de colher o milho novo, a ordem era para que o resto do milho velho tinha que ser usado. Já tinha bicho, tinha carruncho, Então a gente sabia que ia chegar milho novo, tinha que trabalhar para limpar o resto do paiol, porque você vai jogar um milho novo em cima do milho velho. Certo? Todo um sentido aqui. Então você liquida com o antigo e para deixar o local disponível para o novo. Igreja, por que eu estou contando isso? Estudiosos afirmam que já naquela época os agricultores se atentavam para não misturar a colheita nova com a colheita velha. Que lição que nós temos aqui? O povo de Deus nasceu do quê? Da libertação, da liberdade. Não deve conter elemento nenhum do povo que viveu sob a escravidão do Egito. O fermento no pão não podia trazer a identidade com o passado. Pães sem fermento simbolizam nova época. Eu tenho comigo que não é só a pressa de sair, não. A ordem do Senhor é: não tragam nada que lembre o Egito. Abandone. O que nós vemos no Novo Testamento? Não se põe vinho novo em odres velhos. Não se remenda pano novo, pano velho em pano novo. Não dá, porque o vinho novo em odres velhos? O Evangelho não se comporta dentro dos costumes, das tradições ou de uma vida de pecados.
E aqui o texto fala sobre essa necessidade dos pães sem fermento. Vamos avançar um pouquinho agora, pensando em ervas amargas. Também está no verso 8, né? Ervas amargas. Alguns sugerem a endívia, por exemplo, a chicória, outras plantas de sabor amargo são naturais do Egito. Comê-las relembraria os anos amargos de servidão, da escravidão naquele país. Comendo uma erva amarga, lembraria do tempo de opressão em trabalhar lá no Egito. Essa menção que muitos fazem às ervas amargas. Quem sabe teremos algo parecido para relembrar na próxima sexta-feira. Vamos ver. Verso 9. Aqui nós temos algo interessante no processo do preparo. Não comereis cru, nem cozido em água, nem assado no fogo, junto com a cabeça, as pernas e as vísceras. Eu cheguei nesse versículo, eu liguei para o pastor Luciano. Eu falei, pães sem fermento, ok, a gente, né, ervas amargas, tá bom. Falei, meu amigo hebraísta, vamos lá. Aí ele falou assim, meu amigo, eu não sei não. Por que tinha assado dessa forma aqui, ó? Aí eu cavoquei, procurei, estudei. Encontrei apenas uma explicação de que naquela época os pastores que eram nômades, o que é nômades? Andavam de um lugar para o outro, eles levavam as suas ovelhas, não tem habitação fixa, eles ficavam andando com as ovelhas procurando novos lugares para pastagem. E eles usavam esse método de assar a carne. Com as vísceras, o que é? Intestino, as entranhas, tudo junto. Aí eu conversei com a Marisa sobre isso, falei, me ajuda a decifrar esse enigma, mas o povo não tinha coragem de limpar a barrigada e tal. Aí, sabe, a gente chegamos a uma conclusão? Gente, não é conclusão, tá bom, de Saião, de Cheddar, é do verbo da Marisa, tá bom? Então, toma cuidado com o que vocês vão ouvir. A gente pensou o seguinte, esses pastores talvez não carregavam tantas ferramentas, e vai comer um cabrito, um cordeiro inteiro, então assava inteiro, comia um pouco, já vou fora o resto, não precisava nem ter a barrigada. Porque se eram nômades que ficavam andando, não vão ficar carregando, deu fome, mata uma ovelha e come. Vai ficar andando com um pedaço de carne assada, até porque estraga, né? Mas enfim, esses são detalhes, não é o principal no texto, mas o interessante é que nos versos 8 e 9, há um capricho para com isso, né? Não deve se comer cru, e nem cozido em água, mas tem que ser assado no fogo. O churrasco aqui está feito, né? Assado no fogo, junto com a cabeça, as pernas e as vísceras. Parece que esse método de junto com cabeça, as pernas e vísceras está ligado mais à forma como os pastores nômades já se comportavam naquela época. Vamos avançar? Verso 11. Verso 11, finalmente, no final do verso 11, aparece a palavra Páscoa. Pessá. Pessá em hebraico. Passar adiante. Traz a ideia, e não só a ideia, mas o julgamento mesmo, a ideia de livramento, não o julgamento, a identidade de livramento, como nós vimos no verso 23. Igreja, comer a Páscoa, da forma como o versículo está mostrando, era um sinal de fé dos hebreus. Eles ainda não estavam livres, concordam? Não estavam livres, mas deveriam estar preparados. Por quê? Porque Deus havia dito que tiraria eles do Egito. Então, comer a Páscoa é um sinal de fé. É fácil para a gente ler esse texto hoje e falar, olha, estão se alimentando antes da praga dos primogênitos. Não tinha acontecido para eles ainda. Apenas creram que Moisés e Arão passaram de informação. Comeram pela fé a Páscoa que foi instituída. E nós vemos que no final do verso 11, depois de todas as orientações que são dadas, nós lemos, esta é a Páscoa do Senhor. Igreja, nessa noite, em nossa exposição, ainda duas considerações no texto histórico, bíblico aqui, já nós caminhamos para o final. Verso 14, este dia será um memorial. E no final fala que será como um estatuto perpétuo. Essa ordenança, igreja, interessante, ela é observada até hoje pelos judeus praticantes. Essa Páscoa, até hoje ela é observada. Aliás, a observância, esse guardar a Páscoa judaica ocorre em várias passagens da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamentos. Quando Jesus fala para os discípulos, vão lá, busquem aquele aposento, preparai a Páscoa. É esta. Jesus estava comendo com os discípulos ervas amargas e o cordeiro, ele diz, preparai a Páscoa.
Não era só o suco de uva, o vinho, o pão como nós temos hoje. Eles estavam honrando isso que a Bíblia chama de aliança perpétua. Na celebração da Páscoa, ele institui a nova Páscoa, dizendo: isto é o meu corpo e meu sangue, o Cordeiro de Deus, não mais o animal. Isso nós vamos deixar para a próxima sexta-feira. O Êxodo é a celebração de um ato único que representa aquilo que o Deus fez e que continua fazendo. O quê? Salvando e libertando. É o que Deus fez e continua fazendo. Salvando e libertando. Igreja, dos versículos 15 a 28, nós temos apenas o desdobramento do que deveria ser feito, já as instruções que nós temos aqui. Veja o verso 25. Quando tiverdes entrado aonde? Na terra que o Senhor prometeu vos dar, guardarei esse ritual. Aqui é referência a quê? Canaã. Terra prometida. Uma outra reflexão para nós nessa noite. A libertação aponta para o propósito. Qual que era o propósito? Entrar na terra prometida. Igreja, libertação não é um fim em si mesma, mas um meio para que a promessa seja alcançada. Um meio. Igreja, vamos continuar essa história na próxima sexta-feira, chegando na nova Páscoa, na Páscoa de Cristo. Mas antes eu quero fechar Êxodo com duas reflexões, já olhando para Cristo. Dê uma olhada, Êxodo 12, verso 3. Dizei a toda a comunidade de Israel. Para você aparece a palavra comunidade? Aparecem palavras diferentes, tenho certeza. Quem tem palavra diferente de comunidade? Congregação, que mais? Como? Povo. Que mais? Assembleia, alguém tem? Igreja? São essas palavras, são sinônimas entre si. E ela era composta por famílias. Veja o final do verso 3 fala família, verso 4 fala sobre família. Comunidade, povo, congregação, assembleia. Igreja, que lição que nós temos aqui? O que torna comunidade, congregação, assembleia, igreja, é o Cordeiro. É o Cordeiro. Não são programações, ajuntamentos, não são pastores, não são líderes, professores, estruturas, mas é Cristo que torna a comunidade, torna a igreja. Aqui, o Cordeiro torna a comunidade e Cristo nos torna em igreja. Dá uma relação especial a cada um de nós. Nos versos 8 a 11, eles estavam comendo aqui o animal. Né? Preparo, ervas amargas, assado no fogo, essas coisas que nós já vimos. Nós temos aqui a descrição de comer a Páscoa. Que lição que nós temos nessa noite? Só Cristo pode nos saciar. Só Cristo. O depender dEle, o viver para Ele, é tudo o que precisamos. As outras coisas serão acrescentadas. Buscai o reino de Deus. Quando o Senhor orienta para que eles comam o cordeiro, nós temos uma aplicação especial, que a nossa fome e sede são saciados somente no Senhor. Amém? Somente em Cristo saciamos a nossa fome e a nossa sede. Que Deus nos abençoe nessa semana pensando na ação do Deus da história. Elementos que lemos lá em Deuteronômio 12, que nos levam, nos reportam para o Cordeiro do Senhor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus.